Convidamos ao palco o Sr. Paulo César Fructuoso para proferir a palestra A Face Oculta da Medicina. O Sr. Paulo César Fructuoso é médico oncologista, membro da Academia Brasileira de Médicos Escritores, é autor de diversos livros espiritualistas, estudioso na área de ectoplasmia, materializações de espíritos, campos morfoenergéticos, dentre outros. Participa do grupo Lar de Frei Luís, no Rio de Janeiro. Com vocês, Dr. Fructuoso. Senhoras e senhores, o nosso boa tarde e o nosso profundo agradecimento pelo honroso convite de nós estarmos aqui nesse evento tão valioso para todos nós, e eu espero estar à altura do palestrante que me antecedeu. Eu gostaria de iniciar a minha apresentação fazendo a citação de um dos autores que foram citados pelo palestrante anterior a mim, Jorge Andréa. Faz parte do nosso segundo livro, que se intitula Espíritos Decaídos Materializados. Nós convivemos com o Dr. Jorge Andréa algumas vezes no Rio de Janeiro. Em homenagem a ele, eu coloquei nesse livro a seguinte frase: todo aquele que vislumbra uma rota ou pensa que está caminhando em uma nova estrada, tem por obrigação comunicar os seus pensamentos à sociedade onde milita. Dr. Jorge Andréa. E é o que eu tenho tentado fazer ao longo dessa minha vida, com duas facetas, a faceta da medicina material e a faceta em que eu não tive como me esquivar, que é a faceta da medicina espiritual. Isso hoje vão entender por quê ao longo da nossa apresentação. Eu faço parte de um grupo no Rio de Janeiro, chamado Lar de Frei Luís, talvez seja o maior grupo espírita do Rio de Janeiro. Nós recebemos lá em cada reunião nossa uma média de 4 a 5 mil pessoas. E aqui já fica um grande ensinamento. Uma entidade católica comandando um grupo kardecista. Isso foi dito aqui pelo nosso companheiro que nos antecedeu. E isso para mim fica muito claro, que nós aqui nos dividimos em católicos, em judeus, em protestantes, em espíritas, em ateus, e maometanos, e vai por aí afora. Para Deus não existem essas divisões. Somos um único rebanho com um único pastor. Quem é o nosso pastor? Jesus, um Cristo planetário da Terra. O que é um Cristo planetário? Um espírito criado igual a nós, que atingiu tamanha evolução, que lhe foi dada a responsabilidade do governo de um planeta inteiro, incluindo aí a sua humanidade encarnada e desencarnada. A NASA mandou em 2002 um artefato ao espaço chamado WMAP, que tinha por missão detectar a idade exata do nosso universo, 13 bilhões e 700 milhões de anos. E também a idade exata do nosso sistema solar, 4 bilhões e 500 milhões de anos. Há 4 bilhões e 500 milhões de anos, Jesus já era Jesus. Porque a um Cristo planetário é dado o governo de um planeta quando ele ainda está na sua fase de poeira cósmica. Muito bem, todos nós sabemos do que o planeta passa. Abrimos a mídia, guerras, tragédias naturais, tudo que nós possamos pensar de pior. Eu não consigo ver em nós ainda soluções sociológicas, soluções econômicas, soluções políticas, soluções científicas para a resolução do problema da humanidade. Então, nesse momento, que eu tenho certeza que acomete a muitos do que aqui estão, para não dizer todos, eu transfiro a minha esperança e a minha confiança a quem? Ao Cristo planetário da Terra. Como é possível que um espírito que comanda um planeta há 4 bilhões e 500 milhões de anos, desde que ele desapareça em algumas décadas? E como é que ele vai solucionar os nossos problemas? Como sempre solucionou, encaminhando espíritos altamente evoluídos que encarnarão em corpos semelhantes ao nosso, trazendo as soluções que nós precisamos.
Foi assim que aconteceu, por exemplo, um exemplo só, Fleming. Por acaso percebe que uma bactéria impede o crescimento de outra no seu laboratório. Por acaso? O acaso não existe. Bem, e aí abriu-se a porta para a penicilina. Abriu-se a porta para os antibióticos que salvam milhares de vidas hoje. Então é nele que eu deposito a minha confiança. E, evidentemente, no meu líder espiritual, Frei Luís, médium. De origem alemã, veio habitar o Brasil na cidade de Petrópolis e acabou sendo lá considerado um santo. Bem, então é nele também que eu deposito a minha confiança. Houve uma mesa redonda no Rio de Janeiro, no Centro de Tecnologia do Fundão, um dos centros de ciência mais avançados do nosso país. E a mesa tinha como tema, o tema vida. E convocaram, eu não me colocaria como cientistas, mas convocaram cientistas e incluíram, curiosamente, o meu nome nesse grupo. Um falou sobre a origem da vida, outro sobre a evolução, outro sobre a afinidade, e me foi dada a missão de falar sobre a continuidade da vida. Poxa, será que a ciência já está acreditando que a vida continua? E havia um físico presente nessa mesa, que aquela canetinha, a minha canetinha, achei. Um físico que fez a seguinte colocação, ele colocou essa imagem que está aqui, de seguinte: olha, se nós colocássemos o núcleo de um átomo do tamanho de uma ervilha e colocássemos essa ervilha no centro do gramado do Maracanã, o primeiro elétron giraria em torno do estádio. O que ele está querendo dizer? Que nós somos constituídos por espaços vazios, materiais. Muito bem, se nós comprimíssemos toda a nossa matéria que compõe o nosso corpo, nós caberíamos na palma da nossa mão e aquilo que restasse talvez fosse só energia. Muito bem, somos então espaços materiais vazios. Onde é que estão os nossos sentimentos? Cadê a consciência? Cadê o pensamento? Cadê a saudade? Cadê o amor? Cadê a ternura? Nos nervos e nos neurônios? Não estão. Nas secreções também não. Elas são constituídas por espaços vazios. Outra coisa curiosa, por vezes um desses elétrons aí desaparece da sua órbita e reaparece, ou na mesma órbita ou em outra. Os cientistas físicos, químicos, etc., se reuniram durante décadas estudando o que podia acontecer com comprovação matemática e física com essa partícula subatômica. Chegaram à conclusão de que quando ela desaparece, estaria mergulhando num chamado universo paralelo ao nosso. Universo paralelo? Será que o que a ciência está chamando de universo paralelo deve ser o que as religiões estão chamando de plano astral? Plano espiritual? Plano celestial? Talvez. Bem, diferenciação celular. Observem a enrascada que se encontra a biologia. Um espermatozoide se uniu com um óvulo, formou um ovo, 2, 4, 8 células absolutamente iguais, 16, absolutamente iguais, e num determinado momento essas células começam a se diferenciar em células completamente diferentes umas das outras. Como é explicado isso, se são células exatamente iguais? Pela epigenética. A epigenética é um ramo que tem ganhando cada vez mais força, mas não consegue explicar todos os fenômenos biológicos. A formação de um corpo humano inteiro. Observem que, em relação à primeira imagem que eu coloquei desse átomo, e que eu estou colocando agora, a ciência, nem que não queira, está sendo empurrada para a aceitação de algo além da matéria, que nós sabemos o que é. E o espiritismo divide em 3 partes, não é isso? O corpo material, o perispírito e o espírito. E houve a tremenda contribuição da apometria, mostrando que essas divisões continuam, por enquanto até 7. E diante dos fenômenos que começaram a ser colocados diante de mim, médico cirurgião, e que não tive como fugir, eu tinha que tomar uma decisão. Eu ando para a esquerda e finjo que nada do que está acontecendo na minha vida aconteceu, porque algum dos senhores vai se entregar a um anestesiado, a um cirurgião que acredita em fantasmas? E se esse cirurgião disser que acredita em fantasmas cobertos por lençóis? Ou então eu me viro para a direita e resolvo estudar profundamente o que é que está sendo colocado na minha frente. Eu resolvi tomar essa segunda atitude. E aí a minha vida
começou a entrar num transtorno tremendo e eu tinha que estudar as duas vertentes da medicina, a espiritual e a material, percebendo que uma série das doenças que nós estudamos, nós estamos tratando, são simplesmente dos efeitos, porque a causa está extrafísica. A causa de muitas das nossas doenças, a começar pelas genéticas, como o câncer, que acomete 50% da humanidade, tem causa extrafísica. Então eu estou tratando do efeito, não estou tratando da causa. Muito bem, então começa a ficar claro, a ciência está chamando o perispírito e os seus prováveis outros componentes de campos morfogenéticos. Quem tiver curiosidade, cria na internet do Sheldrake, o maior pesquisador, e vão ver que as coincidências com o que nós chamamos do envoltório espiritual e os seus componentes bate muito com o que o Sheldrake está chamando de campo morfogenético. Há uma coisa em medicina que nós chamamos complexidades irredutíveis. Me perdi de novo aqui. Meu microfone para me afastar da mesa. Obrigado. Senhores, o que é uma complexidade irredutível? Eu uso sempre esse desenho desse cartunista chamado Rube Goldberg, que era coqueluche da juventude americana na primeira metade do século XX. Ele queria, por exemplo, era um gênio, né? Queria criticar os impostos americanos, que eram muito altos. O que ele faz? Ele faz por meio da rua, vai para uma praça com um trombone, gritando e xingando os dirigentes, os governantes? Não. Ele faz com que um contribuinte sente em cima de uma almofada com ar. Na hora que o contribuinte senta em cima da almofada, a almofada jota um jato de ar na direção de uma bola de gás, que se aproxima de uma vela, evidentemente ela estoura, espanta um cachorro que está amarrado numa gangorra, onde tem uma bola de boliche que cai em cima de outra gangorra, lança os impostos americanos ao ar, eles se chocam com o chuveiro. Na haste oposta, onde existe um regador, que despeja água exatamente em cima da folha de uma planta, onde tem uma mão mecânica que bate a carteira do contribuinte. Por que isso é chamado uma complexidade irredutível? Porque nós não podemos tocar em um detalhe desse desenho, porque senão o objetivo não é alcançado. Eu não posso colocar uma rolha na almofada. A vela tem que estar acesa, não pode estar apagada. A bola tem que estar cheia, não pode estar vazia. O cachorro tem que estar bem amarrado. Nenhuma outra dessas folhas dessa planta vai se servir à montagem da mão mecânica, porque não alcançará o bolso do contribuinte. Isso é uma complexidade irredutível. Não posso reduzir nada. Muito bem. Nesse momento, milhares e milhares de complexidades irredutíveis estão acontecendo no nosso corpo. Por que é que os senhores estão me vendo? Porque fótons da luz artificial estão batendo na superfície do meu corpo e estão indo na direção da sua retina. Quando a sua retina é alcançada, uma cascata de reações químicas é desencadeada até a formação da imagem no nosso cérebro. Milhares de reações químicas, das quais eu não posso tocar em um elétron, em uma partícula subatômica, porque senão a imagem não vai se formar. A mesma coisa a digestão, a mesma coisa a embriogênese, a mesma coisa do tato, a mesma coisa do olfato, a mesma coisa do paladar, a mesma coisa tudo que nós possamos imaginar, a resposta anafilática vai por aí fora, a coagulação sanguínea, um corte na célula, na minha pele, é o elemento desencadeador dessa complexidade irredutível. Uma cascata de reações químicas é desencadeada até a formação de um coágulo. Se isso não acontecesse, todos nós morreríamos de hemorragia. Ali atrás do Rube Goldberg, eu tenho o quê? 7, 8, 9, 10 etapas? Muito bem. Todas essas outras complexidades que estão mantendo o meu corpo com vida são compostas por milhares e milhares de etapas. Ali eu tenho o gênio do Rube Goldberg. Quem está por trás de todas essas outras complexidades irredutíveis? E se eu partir daqui para o espaço, as complexidades irredutíveis continuam. Por que a distância entre a Terra e a Lua é a que é? No início da vida, as marés ajudaram a reunião das moléculas que chegaram à formação da primeira célula com vida. Por que a distância da Terra e o Sol é a que é? Se fosse mais perto, não podia haver vida, porque os nossos oceanos iam evaporar. Se fosse mais distante, não poderia haver vida, porque os nossos oceanos congelariam. Nesse momento, corpos estão penetrando no nosso sistema solar, alguns na direção da Terra, e são atraídos pelos grandes campos de atração de Júpiter, de Saturno, de Netuno
então não nos alcançam. Estamos sob proteção. Muito bem. Toda vez que eu coloco essas informações aos meus colegas médicos, por exemplo, diante de alguma plateia elucida, mais com uma condição cultural maior, essa pergunta é fatal. Se existe um planejamento inteligente para a vida, por que nós adoecemos? Onde é que está esse ser infinitamente justo, infinitamente bom, infinitamente sábio, onipotente, onipresente, onisciente, que permite que nós adoecemos? Muito bem. Então, eu estou numa encruzilhada. A ciência me diz que tudo é obra do acaso. As religiões estão me levando até a morte. Me convenceram que eu não tenho que roubar, eu não devo matar, eu não devo prestar falso testemunho, tudo bem. E me convenceram que eu vou continuar vivo após o fenômeno da morte. Mas quem é que vai me sustentar? Onde é que eu vou habitar? Que espécie de corpo eu terei? Eu necessitarei de algum alimento? De roupas? Eu vou trabalhar? As crianças que falecem em idade tenra continuam crescendo? Os idosos rejuvenescem? O cego volta a enxergar? O paralítico volta a andar? Não dizem nada, estão nos levando até a morte. Então eu estou numa encruzilhada. Qual é essa encruzilhada? A encruzilhada da ciência que me atribui tudo à obra do acaso, a vida é obra do acaso, o infinito é obra do acaso, o universo é obra do acaso. Eu levo meus estudos até o Big Bang. Daí para trás, eu não quero saber de mais nada. Do Big Bang para cá, aí eu aceito e estudo. Então, o que é que eu vou fazer? Alguém vai ter que voltar do lado de lá para me dizer o que é que está acontecendo. Eu tenho que entender que ser infinitamente justo, bom e inteligente é esse. Bom, então eu tenho que convocar alguém do lado de lá. Bom, e se alguém retornasse do túmulo com essas revelações? Ressurreição ou materialização? Que o meu companheiro Carlos Barradas me perdoe a colocação do termo materialização. Talvez esse fenômeno da ectoplasmia fosse mais ideal. Concordo. Cara, ressurreição. O nosso amigo lá foi chicoteado quase até a morte. Depois enterraram uma coroa de espinhos na cabeça dele. Meteram ferros, né, pregos, nos pés e nas mãos e crucificaram ele numa cruz de madeira. Não satisfeitos, atravessaram o seu tórax com uma lança. Não satisfeitos, colocaram o seu corpo dentro de uma gruta hermeticamente fechada no calor do deserto durante 3 dias. E ele aparece ressuscitado, com o seu corpo todo reconstituído. E aí começa a preocupação. O médico tem dificuldade de aceitar uma situação dessa. Como é que o médico vai acreditar piamente, a não ser que ele tenha uma fé cega? Nós não somos crentes cegos. Nós somos crentes racionais. Por isso nós estamos aqui. Vindo de outras cidades, vindo de fora do Brasil, porque nós queremos adquirir uma fé raciocinada. E só tem uma saída. A ciência tem que comprovar o que a ciência, o que as religiões pregam. Então a ciência tem que ter humildade para se aproximar das religiões e as religiões têm que ter humildade para aceitar a ciência. Essa foi a minha solução. Eu estou torturado, levando pedrada de tudo quanto é lado. Como é que eu consegui alcançar alguns lampejos dessas soluções que me torturam desde que eu saí dos bancos da Universidade de Medicina e até antes? Quando eu uni as duas vertentes, as ciências e as religiões. E aí comecei a ver alguns lampejos lá no horizonte que estão me informando que tudo isso vai ter mais cedo ou mais tarde uma explicação científica. Ninguém pode curar um cego de nascença sem conhecer a estrutura do globo ocular, uma das mais complexas estruturas que a biologia conhece. Ninguém pode fazer um paralítico andar sem conhecer toda a estrutura óssea, muscular e nervosa do corpo humano. E ninguém pode curar o leproso sem conhecer a existência de um micro-organismo chamado bacilo de Hansen, daí o nome hanseníase. Se há 2000 anos ninguém sabia disso, onde foi que ele aprendeu? Como médico, também quero aprender. E vou aprender. Eu tenho a eternidade pela frente. Bem, então eu tinha que procurar um plano B. Qual é o plano B? Ressurreição não consigo entender, não dá. Para Deus nada é impossível. Tudo bem. Mas eu quero entender como é que alguém pode voltar depois de tanto sacrifício completamente reestruturado. E aí eu comecei a estudar a obra de grandes cientistas da humanidade. Os senhores estão vendo aí feras.
Se eu tivesse uma tela maior, eu encheria a tela maior. Se eu tivesse uma tela 3 vezes maior do que essa, encheria a tela completa com esses homens da ciência, benfeitores da humanidade. Vou pegar um aqui. Camille Flammarion, o maior astrônomo da França, até hoje cultuado pelos franceses. Pegar César Lombroso, pai da medicina forense. Deixa eu pegar aqui Alfred Russel Wallace, elaborador da teoria da evolução, junto com Charles Darwin. Coloco aqui o líder espiritual, o maior homem que eu conheci, Luiz da Rocha Lima, presidente do Lar de Frei Luís, onde eu aprendi a maior parte do que eu estou apresentando aqui aos senhores hoje. Muito bem. Desse grupo, eu vou remover ou reapresentar 3. Prêmio Nobel de Medicina. Prêmio Nobel de Medicina. Um dos maiores cientistas da história da humanidade, todo mundo conhece, descobridor do elemento talho, do estado radiante da matéria. Se nós temos televisão, GPS, grande parte devemos ao trabalho desse homem. Por que Alex Carrel ganhou o Prêmio Nobel de Medicina? Ele que descobriu as substâncias anticoagulantes. Graças ao trabalho desse homem, milhares de vidas estão sendo salvas nesse momento. Porque não podia ter transfusão sanguínea antes dele, não podia ter transplante de órgãos. Então, graças ao trabalho desse homem, milhares de vidas estão sendo salvas. O que é que o Charles Richer fez para ganhar o Prêmio Nobel de Medicina? Foi ele que descobriu a resposta anafilática humana. Graças ao trabalho desse homem, milhares de vidas estão sendo salvas nesse momento. O que esses cientistas do quadro anterior e agora apresentam como denominador comum? Todos eles colocaram a sua carreira, o seu nome, o seu prestígio, a sua família, no estudo de sensitivos, se preferirem médiuns, extremamente raros em toda a história da humanidade, chamados médiuns de efeitos físicos. São indivíduos que entram em transe mediúnico, mas claramente desmaiam, adormecem rapidamente. E quando estão nesse quadro, nesse transe mediúnico, adormecidos, começam a expelir pelos orifícios naturais do corpo um fluido energético não alcançado pela nossa medicina, que foi batizado por Charles Richer como ectoplasma. Muito bem. Com esse fluido energético, que sai na forma de um vapor denso, se condensa, se materializa, me perdoe mais uma vez o meu antecessor, se materializa, uma entidade espiritual que já desencarnou, que tinha um corpo igual ao nosso, pode com ele se revestir e se tornar visível a nós. Pode se materializar. Se tivesse um espírito materializado aqui, todos nós estaríamos vendo. Se ele falasse alguma coisa, todos nós ouviríamos. Se ele exalasse algum odor, todos nós perceberíamos. Se ele fosse fotografado pelos seus telefones, apareceria na foto. Ele está materializado durante alguns momentos no nosso meio. Fenômenos extremamente raros em toda a história da humanidade, com uma série de exigências científicas, físicas e químicas para que ocorram. Por exemplo, escuridão total. Porque o ectoplasma é sensível à luz natural e artificial. Eu não posso entrar numa reunião dessa, em que fluidos energéticos sensíveis ao próprio pensamento estão sendo manipulados, se eu estou preocupado com as contas que eu tenho que pagar amanhã, com o aborrecimento que eu tive no meu trabalho ontem, com o desentendimento que eu tive com a minha companheira ou com o meu companheiro. Então é melhor eu não comparecer a essa reunião, porque existem perturbações por entidades mal intencionadas que consideram o planeta Terra e a humanidade sua propriedade e que podem interferir de forma perigosa. Até a vida do médium de efeito físico pode ser colocada em risco, e aquele que preside tais trabalhos também. Se eu estou numa escuridão completa, como é que eu vejo uma entidade materializada? Porque quando ela sai da cabine onde está o médium de efeitos físicos em transe, a cabine funciona como um condensador dessas energias, ele tem luminescência própria do seu corpo, das suas vestes. Muito bem, meu caro amigo físico. Se as nossas radiações eletromagnéticas naturais e artificiais afetam o ectoplasma, por que as radiações luminosas que são emitidas pela entidade, pelas suas vestes, pelos aparelhos que eles trazem, materializados com eles para tratamento dos enfermos que nós levamos nessas reuniões, não afetam o ectoplasma? Vou usar uma colocação que eu uso muito frequentemente com meus alunos. Eu dou aula em 2 escolas de medicina no Rio de Janeiro. Salta aos meus olhos, agride a minha fronte,
aperto o meu nariz e puxo a minha orelha, que essas radiações eletromagnéticas apresentam propriedades diferentes. Então, percebam a extensão da ciência que está à nossa frente. Independente de eu ser químico, de eu ser físico, de eu ser biólogo, de eu ser médico, mas vejam o que se estende à nossa frente. Muito bem, então, radiações eletromagnéticas de um universo paralelo ao meu? Bom, então, o que eu estou mostrando aqui aos senhores agora é uma entidade materializada. Observem que ela praticamente não tem nada a ver com as feições do médium de efeito físico, Ivan de Castro. Foi aquele que eu mostrei em transe, expelindo o ectoplasma pelos orifícios naturais do corpo. Eu até hoje não entendo como é que o Ivan conseguia respirar com a boca ou o nariz entupido com ectoplasma. Bom, eu venho de uma casa espírita, embora tenha tido assim muita resistência a me engajar nessa corrente, e com um pai que faleceu, desencarnou agora em março, com 92 anos. Era o principal médium vidente do lado de Frei Luís. E nessas reuniões ele via até 30, 40 entidades cuidando do corpo do médium enquanto ele estava em transe. Médicas, entidades técnicos de enfermagem, químicos, físicos, enquanto a entidade estava trabalhando do lado de fora da cabine. Que entidades são essas? Principalmente médicos. Porque nós levávamos dessas reuniões, e levamos até hoje, pacientes em que a nossa medicina pouco pode atuar, principalmente cancerosos. O que veio de encontro ao meu, já que o acaso não existe, a minha função, eu sou cirurgião oncológico, então a maior parte dos pacientes que eu opero são cancerosos. Então eu comecei a ver que existe uma extensão à minha prática médica e que eu não sei onde vai parar. Porque nenhum médico da Terra, nem os que não acreditam nisso, estão sozinhos. Nós estamos tratando de quê? Do corpo físico, que as religiões chamam de templo de espírito. Olha a minha responsabilidade, hein? Estou tratando do templo do espírito. Mas quem é que está cuidando da parte mais importante? Energética, vital, eterna. Médicos que me acompanham. Eu, certa vez, perguntei, doutor Rocha Lima, eu estou aprendendo coisas aqui incríveis no lado de Ser Luís. Eu não acho que eu devo conversar com meus colegas e explicar para eles que nenhum deles está sozinho? Aí o Rocha Lima, por quê? Doutor Rocha Lima, trabalho dia e noite, estudo até exaustão, ensino tudo que sabe aos mais jovens, ainda encontro tempo para cuidar da família e não acredito em nada. Resposta dele, não mexa com nenhum deles porque eles estão na sua frente. Pô, mas como estão na minha frente? Não necessitam de religiões nem de orações, que a vida de cada um já é uma prece contínua. É mais importante a conduta do que a crença. Muito bem, baixei a cabeça, nunca mais toquei no assunto. Bem, aqui é uma fotografia antiga, aérea, do lado de Frei Luís. É chamado por nós carinhosamente a mini cidade do amor. O santuário de materializações está incrustado no meio dessa floresta de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Por que é ideal que esses locais onde ocorram esses fenômenos de ectoplasmia estejam rodeados pela natureza? Os médios videntes e os nossos amigos do lado de lá nos informam também que folhas, flores, insetos, animais, seres vivos de qualquer espécie possuem também ectoplasma. Então, o ectoplasma é em torno de 30% para que haja esse fenômeno ectoplasmático em que a corporificação da entidade, 30% é extraído da assistência que acompanha o médium e da natureza que está em volta do santuário. E há algumas citações, inclusive, de alguns autores já citados aqui pela manhã, de que existem também formas ectoplasmáticas oriundas dos espíritos. Então veja onde isso vai parar. Certa vez eu estava escrevendo o livro A Face Oculta na Medicina e estava colocando que a possibilidade, vou tocar no assunto mais à frente um pouquinho, das curas realizadas por Jesus tivessem sido conseguidas através da ectoplasmia dele. E uma das entidades materializadas em uma das reuniões, sem eu ter tocado no assunto com ninguém, de mim se aproximou e falou assim, ninguém sabia que eu estava escrevendo. Paulo César, o ectoplasma que Jesus utilizava era diferente do nosso. Diferente? Mas ele usava ectoplasma? Sim, mas diferente do nosso. Quer dizer, só aumentou o horizonte das minhas dúvidas, não é? Das minhas perspectivas de estudo. Agora, se eu não falei para ninguém que eu estava escrevendo, eles estão acompanhando o que eu estou escrevendo. E foi colocado aqui pela manhã isso com muita exatidão.
Na hora que alguma coisa que nós estejamos pregando, ensinando, falando no Espiritismo não estiver equivocado, e a ciência mostrar que nós estamos equivocados, nós vamos corrigir o nosso caminho. Nós não estamos aqui pregando coisas irreversíveis, nós não somos dogmáticos, nós não somos fanáticos, não é isso? Olha, essa fotografia é de uma médium inglesa chamada Ellen Duncan, de médium de efeitos físicos. E conseguiu-se a materialização e a fotografia de uma das entidades que, através do seu ectoplasma, se materializavam, Albert E. Stewart. Essa médium foi presa. Sabe por que ela foi presa? Durante a Segunda Guerra Mundial, os navios como o Hood, britânicos, estavam sendo afundados pelos submarinos e pelos aviões alemães. Milhares de marinheiros morrendo. E o governo britânico estava ocultando essas tragédias do povo inglês, já muito sofrido com os bombardeios dos aviões nazistas. Muito bem. O que acontecia nas reuniões com Ellen Duncan? Marinheiros falecidos estavam se materializando e trazendo informação do que tinha acontecido. O que o governo fez? Mandou um grupo de policiais, no meio de uma reunião de materializações, interromperam, tentaram agarrar a entidade materializada, ela se dissolveu na mão dos policiais e, quase em decorrência do retorno violento do ectoplasma para a médium, quase ela desencarnou. Veja a ignorância. Foi presa, depois foi solta, mas esse é o mundo que nós estamos vivendo. Muito bem. Eu, na minha humildade, acredito que observem as entidades cobertas por véus também confeccionados com o ectoplasma, e eu, é assim que as entidades se materializavam lá no Frei Luís, às vezes em condições psíquicas muito altas, elas vinham exatamente como elas eram na última encarnação, e eu, na minha humildade, acredito que as histórias antigas de fantasmas cobertos por lençóis têm origem nas materializações de espíritos. Eu indago aqui os meus amigos eternos. Algum de nós conseguiria dormir diante de uma cena dessa? Esse que está acordado, vendo o que está acontecendo lá em cima, não tentaria acordar os seus amigos? Ou está tentando? Por que eles não acordaram? Nós estamos vendo Jesus ao lado de Moisés e Elias. Mais uma vez eu coloco a hipótese, fique bem claro, de que esses dois aqui que não conseguiam acordar eram médios de efeitos físicos. E através da sua ectoplasmia, essas entidades se materializaram ao lado de Jesus. Esse viu. Não é possível que ele não tenha tentado, diante dessa cena, acordar os seus companheiros. Muito bem. Anjos com roupas luminescentes na porta do túmulo de Jesus? Anjos com roupas luminescentes? Quer dizer, está trazendo alguma coincidência, alguma informação que possa ter relação com o fenômeno da ectoplasmia? Eu coloco na mente dos senhores. As minhas convicções eu já alcancei. Maria Madalena, não toque em mim porque eu não estou preparado para o Pai. Nós não podemos tocar na entidade, a não ser que ela permita. Isso aconteceu comigo uma vez. Frederico, que é o médico que eu vou lhes apresentar daqui a pouco, materializado Paulo César, foi permitida uma prova a você. Segure o meu braço e cuidadosamente comprima. Eu peguei o braço da entidade e comecei a apertar. A impressão que eu tinha é que eu estava apertando um maço de papel crepom. Quase os meus dedos se uniram, como se eu não estivesse apertando nada. Eu soltei, com medo até de ferir a entidade, ela naturalmente, vagarosamente se retornou para dentro da cabine e se desmaterializou. Então, quer dizer, em condições excepcionais, você pode tocar numa entidade materializada. Talvez tenha sido isso que aconteceu aí com o nosso amigo Tomé. Tomé, bota a mão aqui na minha chaga, bota a mão em mim, bota a mão no meu tórax. E até a lesão causada no seu corpo físico, provavelmente, com a sabedoria científica de Jesus, ele pode ter deixado ficar palpável para que aumentasse a fé do Tomé. Bem, eu vou pegar um cego de nascença, vou cuspir na terra, vou fazer um cataplasma, vou aplicar na vista do cego e ele vai voltar a enxergar. Bom, eu aprendi em biologia que dentro da minha cavidade bucal existem 10 tipos diferentes de micro-organismos. 10 tipos diferentes. Não são 10 micro-organismos. São milhares de 10 tipos diferentes. Vou cuspir na terra, juntar com os milhões de micro-organismos que estão na terra, aplicar na vista de um cego e ele vai voltar a enxergar.
Qual é o médico que vai acreditar nessa história? É isso que afasta essas classes mais esclarecidas, ligadas à ciência, ligadas à medicina, ligadas à biologia. Muito bem, o que nós estamos querendo? Algumas, pelo menos, hipóteses científicas que possam nos ajudar. Eu fui obrigado a acreditar. Por quê? Observem essa imagem que aí está. Um médico de efeito físico, chamado Gilberto Arruda, assassinado em 2015. Muitas vezes esses médios têm morte violenta. Sua casa foi invadida, ele foi torturado e foi assassinado. A entidade médica não está materializada, mas está superincorporada no médium, ou encarnada no médium. Entendam a superincorporação como uma incorporação em que a entidade toma conta completa do organismo físico do médium. O médium nada percebe e também depois nada se lembra. E notem que algo semelhante à espuma de barba está saindo pelo nariz e pela boca do médium de efeitos físicos com a entidade nele incorporada. E se isso estivesse acontecendo há 2000 anos? O que eu ia pensar? Olha, ele cuspiu na terra, fez alguma forma de cataplasma, aplicou na vista do cego, ele voltou a enxergar. E se nós já sabemos que os envoltórios que envolvem o nosso espírito e que estão entre o espírito e o nosso corpo apresentam representatividade de cada célula que está no nosso corpo físico. E se eu tiver atingido conhecimento científico que saiba como reconstituir qualquer célula que eu perca do organismo físico do meu paciente através da forma energética, perispiritual, astral e qualquer outro desses envoltórios em torno do espírito. Muito bem, se há 4 bilhões e 500 milhões de anos ele está governando a Terra, provavelmente ele sabia. Então eu começo a criar as hipóteses que eu tanto procurei. Convoco os senhores agora para 4 reflexões comigo. Vamos juntos. Eu não estou aqui como palestrante, eu estou aqui como parente de todos os que estão aqui. Somos uma família. Então, vamos conversar como se familiares fossem. E se algum médico estivesse presente em uma dessas reuniões de ectoplasmia com corporificação de espírito? Segunda reflexão. E se algum médico falecido ou desencarnado, porém vivente em outro plano de existência, ali se masterizasse? Me perdoe meu amigo que me antecedeu, Carlos Barradas. Se corporificasse pela ectoplasmia. Terceira reflexão. E se fosse possível diálogos entre esses dois médicos? Um encarnado e outro desencarnado, corporificado pela ectoplasmia. E uma quarta reflexão. E se tais diálogos continuassem a ocorrer ao longo de 40 anos? Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu não tenho mais como voltar. Não tenho mais como duvidar. Eu posso caminhar para frente. Vou retornar como? Vou diante dos meus colegas que também viram o que eu vi, eu vou negar o que eu vi? Então, eu não posso recomeçar tudo. Só posso caminhar para frente. Então, eu fiquei... tão esmagado pelas provas que eu estava recebendo, que eu resolvi escrever livros. É por isso que os senhores me conhecem. Os senhores estão vendo aqui, não estão vendo um médico paramentado como eu para entrar numa cirurgia. Os senhores estão vendo uma entidade médica, desencarnada, materializada. O nome dele, Frederic von Stein. Cirurgião do exército nazista, hein? Sabe por que ele se aproximou do lado de Frei Luís? Porque no nosso educandário hoje, com mais de 500 crianças, haviam judeus ali reencarnados. E o ódio persistia. Mas caiu nas malhas do amor de Frei Luís, que também era alemão. E quando ele se materializou e foi fotografado, se materializou com um lírio nas suas mãos. Frei Luís, no convento que habitava em Petrópolis, era quem cuidava do jardim.
E ele adorava lírios e violetas. E o Frederic, em homenagem ao que ele fez por ele, se materializou com o lírio em suas mãos. Eu resolvi escrever um livro. O nome do livro, A Face Oculta da Medicina. A Face Oculta da Medicina. Nenhum médico está sozinho. Não adianta. Muito bem. Aí a minha vida mudou. Esse livro foi lançado em 2014 e a minha vida virou pelo avesso. Porque o livro rompeu as barreiras do Lar de Frei Luís, as barreiras da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Eu já fui levado não sei para quantas cidades do Brasil e rompeu também as barreiras do nosso país. Já fomos levados para a França, já fomos levados para Portugal, falando o que está aqui e falando o que eu estou falando aqui para os senhores, porque há uma necessidade imensa de informação que está permeando por toda a humanidade que habita o planeta Terra. Nós não podemos ficar mais ligados nessa encruzilhada somente à matéria. Agora, nós queremos informação, queremos entender. Nós não somos dos grupos mais numerosos que seguem alguma vertente filosófica ou religiosa, mas somos os que mais estudamos. Vejam a palestra que foi feita pela manhã. Estudo profundo de tudo. Muito bem. Aí está um simpósio semelhante ao que nós estamos realizando aqui e que botaram o nome do livro, A Face Oculta da Medicina. Aonde que foi feito esse simpósio? Faculdade de Medicina de Lisboa. E um auditório repleto. Aí está o amigo de vocês falando exatamente o que estou falando aqui. Foi um outro livro que eu também toco no final, talvez. Alienígenas ou Médiuns, ponto de interrogação. E mais de 1000 pessoas presentes. Médicos, farmacêuticos, biólogos, enfermeiros, e vai por aí afora. Tudo que você falava, eles anotavam. Todas as imagens que eu projetava, eles fotografavam. A necessidade de informação é impressionante. E onde é que eles estão obtendo a informação? Conosco, em relação a Portugal. Assim como eles atravessaram o Atlântico para nos colonizar, nós estamos voltando pelos mesmos caminhos para levar a colonização da espiritualidade para eles. Numa tarde, A Face Oculta na Medicina vendeu mais de 500 livros. E vai por aí afora. Todos os direitos autorais, evidentemente, doados para a instituição filantrópica, que é o Lar de Frei Luís. Bom, em que se baseia esse livro? Diálogos entre um médico encarnado e outro desencarnado, materializado pela ectoplasmia. Eu vou apresentar algumas perguntas que eu fiz ao Frederic, 3 ou 4, não vou falar tudo, senão ninguém vai comprar o livro. Para que os senhores tenham uma ideia, assim, do que se torna esse diálogo. Ô, amigões, amigos eternos, até bom humor eles expressam. Paulo César, sim, Frederico, você quer operar como eu opero, cirurgias hiperfísicas, aquelas que ultrapassam os limites físicos do corpo humano? Claro que quero, mas então você vai ter que desencarnar. Então eu vou esperar um pouquinho. Muito bem, vamos ver algumas dessas perguntas que eu fiz ao meu colega do lado de lá, não é? Ô Frederico, por que os pacientes submetidos a cirurgias hiperfísicas não acusam dor durante o procedimento? Nunca vi utilização de qualquer instrumento metálico. Bisturi, tesoura, agulha, grampo, canivete, jamais. E nem eu teria coragem de me aproximar. Como é que eu ia, sem haver todos os cuidados da asepsia, embora eu saiba que... Não tinha coragem, foi uma coisa pessoal. Tem instrumento metálico, eu não me aproximo. O que eu vi durante esses 40 anos deles atuarem com a tal força mental, pensamento é energia. Quem está pensando está emitindo energia. Atenção às meninas e às senhoras que aqui se encontram. Outro ensinamento importante dos nossos amigos. A mais poderosa força existente no multiverso ou nos universos paralelos infinitos é a da prece da mãe pelo filho. Segundo o nosso amigo Emmanuel, a prece da mãe pelo filho arromba as portas do céu. Bem, então o pensamento é energia. O que ele atua a energia. Eu vou mostrar. Muito bem. Por que os pacientes que vocês se submetem a essas cirurgias hiperfísicas não acusam dor durante o procedimento? Vocês estão vendo cirurgia hiperfísica. A entidade está super incorporada no médium, tem um colega médico até extraindo uma peça cirúrgica, eu mesmo extraí algumas, mandei examinar por colegas patologistas e todos eles confirmaram que era o que a entidade dizia que estava fazendo. Até uma válvula cardíaca, caraca. Todo cirurgião tem um professor. A sala do cirurgião é a sala de cirurgia.
Então, tu segura em alguém e aquele alguém passa tudo que sabe para você. Depois você dá continuidade ao teu ensinamento e não para mais. Daqui a pouco alguém vai vir a você vai ensinar tudo que sabe, aquele mais jovem vai seguir em frente e vai fazer muito mais do que você faz. É o que eu faço. Eu hoje estou operando com ex-alunos meus, que estão arrebentando. Foram criados em videogame, então sabe como trabalhar com facilidade em cirurgias videolaparoscópicas. Eu vou até um determinado ponto. Muito bem, esse meu professor desenvolve uma insuficiência mitral. Eu cheguei a tocar algumas vezes com ele sobre o que eu estava vendo, aí eu me lembrei do Rocha Lima. Não toque no assunto, deixa ele seguir o caminho dele, a vida dele é uma pressa, mas toquei. Aí ele comparou o lar de Frei Luís à colônia de Jim Jones, onde mais de 1000 se suicidaram. Os mais antigos devem se lembrar disso. Calei a boca. Aí desenvolve uma insuficiência mitral, ele não está conseguindo mais operar, eu era o primeiro assistente dele, eu que estava realizando as cirurgias dele. Tocando no assunto de novo. Tem que ter coragem. Professor, eu tenho visto tantas coisas, quem sabe o senhor não vai ter ajudado? Resolveu aceitar como se estivesse me fazendo um favor. Levamos uma reunião de materialização, o Frederico, super incorporado no médium, botou esse professor meu de cirurgia em um leito, com uma luminescência azulada, que tinha uma lâmpada elétrica em cima do leito, então ele foi no potenciômetro, girou um pouquinho, nós passamos a ver tudo. Tinha uma claridade fraca, mas era necessário para me ver, eu tinha que fazer um relatório depois. Isaputou em a camisa dele. Não estava sozinho. Paulo César Frutuoso, Ronaldo Luiz Gazola, secretário de saúde do município, cirurgião. Paulo Roberto, professor de angiologia da UERJ comigo. José Carlos Campos, anestesista. Luiz Augusto Queiroz, cardiologista. 5 médicos vendo a mesma coisa. E ele falou, meu irmão, não duvide, porque a dúvida pode atrapalhar o que você vai receber. Começou a massagear o tórax dele, daqui a pouco virou para mim, Paulo César, você está vendo o que está acontecendo? Estou, Frederico. Então fale em voz alta para os seus colegas. Frederico, aí onde você está massageando, eu estou vendo uma poça de sangue. Está fluindo sangue do tórax dele. E no meio desse sangue eu estou vendo alguma coisa branca. Pegue isso branco que você está vendo e puxe. A válvula mitral dele veio na minha mão. Aí eu fiquei olhando para os colegas. O Frederico, posso fazer uma pergunta? Sim. A válvula mitral dele está na minha mão, como é que ele está vivo? Nós sabemos, professor, nós sabemos como desintegrar molecularmente uma peça defeituosa. A envolvemos com fluidos ectoplasmáticos e, à medida que ela vai sendo desintegrada molecularmente, nós vamos materializando no local uma prótese de ectoplasma que adquire as mesmas características orgânicas do receptor e não tem rejeição. Como é que o mecânico de automóvel pode me dar uma resposta dessa? Sem sentir dor. Sem sentir dor. Muito bem. Posso fazer uma segunda pergunta? Sim. Posso mandar examinar isso? Sim. Mandei 2 patologistas independentes examinar a peça e todos os 2 concluíram que era tecido cardíaco, envolto em tecido vascular e também em tecido do pulmão. Cria-se um campo eletrônico em volta dessas peças que são desmaterializadas, eletromagnético. Então, quando eles removem, alguns fragmentos de outros tecidos que estão no caminho são removidos juntos. Por isso veio um fragmento de pleura, por isso vieram fragmento de pulmão, por isso vieram fragmento de 7 anos, sem sentir mais nada. 7º ano, ele teve um infarto fulminante e morreu. Sem nunca ter acreditado que tinha sido submetido a uma cirurgia hiperfísica. Agora ele acredita. Muito bem. Por que esses indivíduos não sentem dor, Frederico? Olha o que ele me responde. Endorfinas e encefalinas. São substâncias produzidas pelos nossos neurônios. Endorfinas internas. Encefalinas, endorfinas ou morfinas produzidas pelo cérebro. Alguma dessas endorfinas produzidas pelo nosso sistema nervoso central tem até 200 vezes mais potência de qualquer morfina que tu compre no mercado. Então ele está me dizendo que os anestesistas que estão com ele estão estimulando o sistema nervoso do paciente a produzirem grandes quantidades de endorfinas e encefalinas e o paciente não sente dor. Isso já foi provado pela biologia. Presas fugindo do predador, enquanto estão fugindo, estão desencadeando grande quantidade de endorfinas também no seu organismo. Quando são alcançadas pelo predador, vão ser mortas, mas não sentem quase dor.
diante da quantidade de endorfinas que o seu sistema nervoso produz. Os nossos anestesistas, acupunturistas, são assim que trabalham. Eu, quando estava na faculdade de medicina, vi um filme de uma craniotomia realizada na República Nacional da China sem anestesia. Qual era a anestesia que eles utilizaram? A acupuntura. Então, provavelmente, a acupuntura também desencadeia a produção dessas encefalinas e endorfinas. Quer dizer, isso foi descoberto, sabe aonde? No deserto do Saara. Camelos e dromedários mastigando frutos espinhosos sem sentir dor e ainda apanhando o condutor. E aí os biólogos o que fizeram? Examinaram o plasma e o sangue dos animais na tentativa de encontrar substâncias anestésicas. E encontraram. As endorfinas e encefalinas foram descobertas em camelos. Muito bem. Por que com frequência vejo você e outras entidades médicas atuarem em regiões do corpo dos doentes distante da área enferma? Não vou comentar nada. Só vou mostrar a resposta que ele deu. O paciente, eu sei que está com câncer no pulmão. Ele está doando no abdômen. Eu sei que o paciente está com câncer no estômago. Ele está atuando no tórax. O paciente está com um tumor no cérebro. Ele está atuando no abdômen. O paciente está com uma estenose coronariana. Ele está atuando no abdômen. Por que tu age longe? Por que tu não vai direto no órgão que está apresentando a doença? Vou mostrar a resposta e não vou comentar nada. A preocupação do enfermo sobre a região ou órgão que ele sabe estar doente dificulta a nossa atuação. Desviamos então sua atenção para outra área, mas na realidade confeccionamos um túnel de ectoplasma até a zona verdadeiramente doente e ali realizamos o procedimento necessário. É mole ou que é mais? Como que é relacionar a existência de Deus com as doenças da infância? Sabe por que eu fiz essa pergunta para ele? Estou passando pelo corredor do centro cirúrgico do Hospital Pedro Ernesto, Universitário Pedro Ernesto, onde eu trabalho, e cruzo com um ex-aluno. Tudo bem, Leonardo? Tudo bem, professor? O que você vai operar? Eu vou fazer uma traqueostomia. Deve ter colegas médicos aqui que nos honram com a presença, vão entender bem o que eu estou dizendo. Vai fazer uma traqueostomia? Por quê? É um paciente que está com uma compressão da traqueia e nós vamos estar com dificuldade de respirar, nós vamos abrir a traqueia dela e botar uma cânula. Muito bem. Que idade tem essa doente? 6 meses. O que essa paciente tem? Vamos lá na sala que eu te mostro. E ele me levou na sala, a paciente estava com um tumor no pescoço, quase do tamanho da cabeça da criança. Os colegas médicos que aqui se encontram, era um tumor sarcomatoso, era um sarcoma, quase letal. O quadro que nós vimos foi esse aí. Leonardo, esse tumor nasceu com essa criança. Olha ali. Aí ele me apontou a tomografia da mãe grávida, aquela tela iluminada onde nós vemos as radiografias. Ali estava a tomografia da mãe grávida e o tumor já era visível no feto. O tumor começou a se desenvolver antes da criança nascer. Entenderam por que a classe médica recua? Onde é que está o Deus? Está dormindo? Está descansando? Está distraído? Como é que permite uma tragédia biológica dessa? Então é melhor você não acreditar em Deus. Porque você fica num labirinto, você fica perdido. Então é melhor tu não acreditar. Finge que nada disso está acontecendo. Se você quer acreditar racionalmente, você está com um problemaço. Como é que você vai resolver isso? O que o Frederic responde? Entenda os tumores como aspiradores das impurezas do espírito e tudo se esclarecerá. Mas como é que essas impurezas foram parar lá se a criança nem nasceu? Salta aos meus olhos, agride a minha fronte, aperta o meu nariz e puxa a minha orelha. Foram colocadas em vidas passadas. Não é a primeira vez que nós estamos aqui, nem vai ser a última. É matemático a lei da ação e reação. 6, o que você quiser. Planta o que você quiser. Agora a colheita é obrigatória. E é impressionante a exatidão do Deus pregado pelas correntes religiosas pelas quais eu tenho o maior respeito e que não acreditam na reencarnação. Eu estou com esse problema. Todos nós temos uma cruz a carregar. Eu estou com uma neta de 2 anos com microcefalia. Nasceu na Bahia e a minha nora, com 4 meses de gestação, contraiu a Zika. Percebam a exatidão desse Deus. Ele permite que um vírus acometa uma criança transmitido por um mosquito e esse vírus vai diretamente na célula
tronco cerebral do ser que está em desenvolvimento. E essa célula tronco cerebral contaminada por esse vírus não consegue produzir todos os neurônios que a criança precisa. Olha a exatidão desse Deus. É impressionante. Então você fica perdido. Felizmente eu tive essas informações, não é, ditas da forma que vocês estão percebendo, essas impurezas. Quando a gente passa por lá com essas impurezas, as desinformações são profundíssimas. Você pode ter até dificuldade de reencarnar, porque o teu envoltório perispiritual, associado aos outros 4 componentes citados nos livros do professor, que nos honra com esse simpósio, se deformam também. Alguém está percebendo alguma coisa estranha nesse? Foi uma reportagem, uma fotografia feita pelo Globo. Estou meio perdido. Foi uma fotografia feita pelo Globo e um tabagista. Muito bem. Essa reportagem não tinha nada a ver com... Alguém me dá um socorro aqui. Não tinha nada a ver com... Ou está no meu bolso? Está no meu bolso. É a idade. Alguém não tinha nada a ver... Não tinha nada a ver com saúde, não tinha nada a ver com câncer, não tinha nada a ver com tabagismo. Aí fotografa essa pessoa. Curiosamente, a fumaça do cigarro molda uma caratonha por cima do fumante. 2 dentes incisivos, um nariz com asa do nariz e tudo, um olho com sobrancelha, uma basta cabeleira com uma orelha. A impressão que tem é que ele está abocanhando a cabeça do tabagista. Bom, se eu passo para o lado de lá e fiz uso do crack aqui, da maconha, do ópio, do álcool em altas doses, eu do lado de lá eu não vou ter isso. Então qual é a solução? Eu vou me aproximar de alguém, principalmente jovem, e vou começar a soprar mediunicamente, todos somos médicos mais ou menos desenvolvidos, para ele entrar numa dessas vertentes equivocadas. Muito bem. Olha aí. Tudo bem, Paulo César, pode ser coincidência? Sim. Se essa fotografia fosse feita alguns segundos antes ou depois desse momento, nada teria aparecido nessa fumaça. A minha humilde interpretação é que esse camarada deve ser um médium de efeitos físicos e a exalação do ectoplasma dele deve ter moldado alguma entidade obsessora. E quando a fumaça do cigarro saiu, moldou a silhueta dessa entidade. Muito bem, eu fico impressionado com a proteção que nós temos, hein? Essas entidades que nos perseguem, que nos consideram seus inimigos, podem ser taxadas de tudo, menos de ignorantes. Sabem até como atuar nas forças energéticas e espirituais, como o ectoplasma. Muito bem, se eu tiver num avião com 300 passageiros, mais a tripulação, tiver um médio de efeito físico ali, se tiver um inimigo meu espiritual, ele não pode usar esse ectoplasma para desmaterializar uma peça do avião? Pode. Pode. Fizeram comigo isso, um relógio. Está tudo escrito no livro. Não vou falar não, senão ninguém vai comprar. Frederico, como você e outras entidades médicas podem visualizar o interior dos corpos dos doentes trazidos para tratamento? Eu vejo o interior dos corpos como se peles não puísse. Então ele tem visão por transparência. E um cirurgião, se tivesse essa visão por transparência? O que ele não faria? Ele poderia vasculhar a doença por dentro do corpo, sem necessidade de tomografia, ressonância, ultrassom, PET scan, e vai por aí fora. Isso vai ser a medicina do futuro. Daí o livro que eu estou escrevendo, o 5º, A Medicina Mediúnica do Futuro. Os médicos serão médiums. Passei na faculdade de medicina. Vamos examinar o teu ADN. Se eu tiver a conformação genética da mediunidade, serei desenvolvido por profundos professores e estudiosos do assunto. Daí o 5º livro, A Medicina Mediúnica do Futuro. Muito bem. Mas como você distingue uma célula sadia de uma enferma? Eu as distingo por suas vibrações, que são diferentes umas das outras. Então, se ele vê a célula, ele tem visão microscópica. Você tem visão microscópica, Frederico? Tem. E até onde vai essa tua visão microscópica? Ele disse que vê a vibração da célula. É o que a gente vê nesse exame chamado PET scan. Nós administramos nesse exame um isótopo radioativo, um pósitron, quer dizer, um elétron com carga positiva, acoplado a uma molécula semelhante à glicose, que é o açúcar, que é o combustível do nosso organismo, e onde tem maior consumo, por exemplo, nas células cancerosas, aparece cada ponto luminoso desse aqui é um tumor, que nenhum outro exame mostra.
Muito bem, ele está dizendo que vê a vibração da célula, então é isso que ele vê? Frederico, até onde vai essa sua visão microscópica? Você é capaz de ver as organelas celulares? Sim, mas nós só podemos ver com os microscópios eletrônicos, que aumenta até de 100 mil vezes. E aí você perde o controle pela curiosidade científica. E até disso eu fui advertido por entidades materializadas. Olha, se tu continuar com a curiosidade sobre mim, serei obrigado a interromper o atendimento aos enfermos. Materializado. Porque eu estava querendo entender como é que fantasma é esse, como é que ele caminha, como é que entra uma entidade dentro da cabine e quase em segundo sai outra, como é que eles manipulam tamanha quantidade de energia. Vocês vão ver a quantidade de energia que está aí. Frederico, você é capaz de alcançar com a sua visão o átomo e as partículas subatômicas? Meu colega físico, não. Eu ainda não. Mas espíritos mais evoluídos que eu, sim. Até humildade ele já demonstra. E para terminar, qual a razão espiritual para a síndrome de Larsen? A Inquisição. O grupo de Frei Luís é oriundo da Inquisição. Os outros estão achando que estão olhando para algum santinho aqui? Se eu uso hoje o aço e o ferro para aliviar e para curar, como cirurgião, é porque na Inquisição eu usava para torturar e matar. E os colegas que aqui estão. Só um cirurgião sabe o que passa um cirurgião. Quando corre tudo bem, tudo bem. 42 anos de estrada, milhares de pacientes operados, os milhares correram bem, não lembro de nenhum. As dezenas que não correram, não esqueço de nenhum. Muito bem, por que eu fiz essa pergunta a ele? Entrou uma jovem em uma cadeira de rodas empurrada pela mãe. Aí ele falou assim para mim, Paulo César, veja o que nós fazíamos na Inquisição. A menina toda deformada, 33 anos, principalmente nas articulações. Edema, desvio dos olhos para fora, traqueostomia, edema porque estava usando muito corticoide, e a mãe com aquela tranquilidade empurrando aquela cadeira. Frederico, o que nós fazíamos na Inquisição? Essa jovem era uma das nossas cúmplices na manipulação dos instrumentos de tortura da Inquisição. Aí eu me aproximei da mãe. Minha senhora, como é o nome da doença da sua mãe? Síndrome de Larsen. Anotei, fui para casa, abri o Google, procurei meus livros. Doença genética incurável. Joseph Larsen, um cirurgião ortopedista que descreveu a doença em 1950, deu o nome. Síndrome de Larsen. Afeta 1 em cada 100 mil indivíduos. Uma doença rara. Mutação genética única. Um único gene mutado, no cromossoma 3. A proteína produzida por esse gene, dentro dos 25 mil que nós possuímos, um só afetado, é a filamina B. Onde é que entra a filamina B? Nas articulações embrionárias. Muito bem. Anomalias resultantes, principalmente luxações múltiplas. As juntas se soltam na barriga materna. Solta o cotovelo, solta o ombro, solta o joelho, solta as vértebras e vai por aí afora. Olha aí. Luxações no cotovelo, luxações nos dedos, nos pés, e vai por aí afora. Isso acontece na vida intrauterina, já. E quando a criança nasce? Com esse aspecto. Observem que as lesões principais são nas juntas. Muito bem. Quando eu vi as lesões causadas pela síndrome de Larsen e as comparei com as lesões causadas pelos instrumentos da Inquisição, estarrecido, eu percebi que eram idênticas. Se eu estivesse diante de uma plateia de alunos de medicina, pararia por aqui. Uma doença incurável, genética, rara, acabou. Trata, mas não tem cura. Mas como eu estou diante de uma plateia espiritualista, eu posso mostrar algumas coisas. Uma vítima da Inquisição, ela era amarrada pelos punhos e suspensa. E ainda colocavam pesos no tornozelo. Imagine a dor que essa vítima não sentia nessa região. Aí soltavam a vítima e antes que ela atingisse o solo, eles prendiam a corda de novo. Algumas vítimas, o corpo descia e os braços ficavam amarrados lá em cima. E a vítima morria de hemorragia. Aqui tem outros dois exemplos. A roda, puxava o braço para cá e as pernas para lá. Aqui eu colocava nesse trapézio com pesos cada vez mais altos. Então, quer dizer, mais uma vez está claro para mim que a lei de ação e reação é matemática. Plantou, vai colher. Onde é que essas lesões são causadas pelo nosso comportamento, pelas nossas palavras e pelo nosso pensamento? Nos envoltórios, componentes do perispírito, da alma, do espírito. O Kardec chamou de perispírito,
E a ciência já está se aproximando, chamando de campos morfogenéticos, no plural. Provavelmente eles vão dissecar isso aqui e chegar à conclusão que a apometria chega. Olha, tem no mínimo 4 componentes. Um deles, a célula búdica, que no médium de efeito físico é mais fina do que a nossa. A célula búdica que impede que nós sintamos o tato do espírito, do toque que eles estão. No médium de efeito físico, ela é mais fina e mais fenestrada. O ectoplasma ataca com mais facilidade. Muito bem. Mas tem um problema terrível. O médium de efeito físico, como é um grande endividado, sente o toque dos seus inimigos. O Gilberto Arruda, por exemplo, puxões de cabelo, beliscões, pontapés, bofetadas e vai por aí fora. O ADN é lesado por essas alterações dos envoltórios do espírito pelo comportamento. Vejam que a ciência provará no futuro. Muito bem. Mas como é que as materializações estão perante a ciência? A escala energética coloca todos os fenômenos de materialização em questão fora da realidade. Eles não acreditam. A materialização descrita pelas doutrinas espiritualistas não encontra corroboração alguma frente à ciência moderna. Está aqui a referência bibliográfica. Como é que eu fico? 40 anos vendo isso acontecer. Aqui foi uma das respostas que eu encontrei. Todos nós sabemos quem é e que livro é esse. A energia liberada pela matéria contida em um homem de 85 quilos, nunca mais eu esqueci isso, eu li esse livro em 88, seria suficiente para prover o Rio Grande do Sul de energia durante 161 anos. Então, como é que pode acontecer uma materialização com esse controle de tamanho de energia? A entidade entra na cabine e sai outra? Muito bem. E a gente vai mais longe. 60 gramas de cada corpo que aqui está. Dá para construir 100 bombas atômicas. Eu peso 90 mil gramas, 141 mil bombas atômicas. Se eu soubesse como canalizar de forma inteligente toda essa energia existente em mim, talvez eu conseguisse acalmar o vento e o mar, pelo menos em volta de onde eu estivesse. Só questão de tempo. Estou acabando, gente. Bóson de Higgs, previsto em 1964, confirmado somente em 2012. Ondas gravitacionais previstas em 1916 por Einstein, só foram confirmadas 100 anos depois. Átomo, previsto em 400 a.C. por Demócrito, confirmado somente em 1803 por Dalton. Eu acredito que o que eu estou vendo e presenciando está na mão da ciência. A ciência que vai resolver isso aí. É questão de tempo. Então, se a ciência está reconhecendo, se só conhece o que acontece em 4% do universo, 96% não sabe o que é, está na mão dela. Olha, amigos, fora da caridade não há salvação. Letras garrafais. Mas eu coloco ali embaixinho, em letra bem pequenininha, fora da ciência também não. Todos esses corruptores, assassinos, terroristas, pedófilos, traficantes, vacinam seus filhos contra tudo. Paralisia infantil, sarampo, catapora e vai por aí afora. Por que eles fazem isso? A ciência provou a existência de micro-organismos causadores dessas doenças. Nós estamos vendo eles? Estão aqui em cima de mim, de vocês, no ar que nós respiramos, nos alimentos que nós ingerimos. E quando a ciência, com tecnologia cada vez mais sensível, vai mostrar as verdades que nós sabemos. A existência dos componentes energéticos entre o corpo material e o corpo espiritual. Nós vamos matar quem? Não existe morte. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque a nossa responsabilidade é muito grande. Né? Então, se aquilo que você faz, você colhe, eu tenho que pensar muito nisso aí. Porque se eu conseguir a confiança de milhões de pessoas que votam em mim, eu acho que eu não devo desviar o dinheiro da saúde, nem da educação, nem do saneamento básico, nem da merenda escolar. Eu não posso encher minhas roupas de bomba e explodir um prédio, um avião. Então, a ciência comprovando, e vai comprovar as verdades que nós sabemos, está salva a humanidade. E no século XX, início do século XXI, a evolução científica e tecnológica da ciência foi maior do que todos os séculos e milênios de existência da humanidade. Nós somos Homo sapiens há 160 mil anos.
Nos 100 anos do século XX e século XXI, a velocidade de conhecimento foi maior do que os outros 160 mil anos. Então, nós estamos na direção, estamos alcançando. Os nossos 2 livros, Espíritos Decaídos Materializados, Reflexões Espiritualistas, e se materializarem 7 espíritos decaídos. Eu não tive coragem de colocar as fotografias dele no livro, não. Um dia eu conto para vocês por quê. E o último, Frederico, eu quando opero um estômago, um pâncreas, um baço, um intestino, eu vou lá no fundo. Por que você trabalha só na superfície? Você não mergulha dentro do abdômen do paciente, do tórax, do cérebro? Por quê? Segunda pergunta, Frederico, por que tem que sangrar? Você disse que trabalha na ultramicroscopia, então você não pode poupar os vasos sanguíneos com a sua técnica de desmaterialização pela ultramicroscopia? Posso. Então por que tem que sangrar? Para aumentar a fé do doente e a tua. Bem, e por que você não mergulha dentro do corpo? Resposta. Sabemos como confeccionar colchões de ectoplasma por trás dos órgãos e elevá-los até a superfície do corpo. Então eu posso trabalhar na superfície sem você, como você mergulha. Muito bem. Isso deve ter mais de 35 anos. Eu nunca mais essa informação saiu da minha cabeça. Aí você está sentado diante da tua televisão e passa um documentário chamado Alienígenas ou Médiuns. E fala que essa pirâmide há 4.000 anos, pirâmide de Gizé, a maior construção, a mais alta construção humana até a Torre Eiffel, no final do século XIX, foi construída ao longo de 20 anos, segundo os historiadores. E colocaram aqui 2.300.000 blocos de pedra, pesando entre 6 e 80 toneladas, extraídos de uma pedreira localizada a 900 quilômetros de distância, numa época onde não se conhecia a roda, nem o ferro, nem o aço. Então, tinha que botar um bloco de pedra a cada 2 minutos e meio. Há 4.000 anos. Solução dada pelos historiadores modernos. Só tem uma resposta. Eles tiveram ajuda de tecnologia alienígena. Não sou contra. Existe vida em todo o universo. Muito bem. E aí o camarada fala o seguinte. Os construtores egípcios sabiam como colocar uma estranha substância branca por baixo das pedras. E quando isso acontecia, elas eram facilmente elevadas e transportadas à distância. O que vocês acham que aconteceu comigo? Caí no chão. Cara, a mediunidade era conhecida no Antigo Egito. Quem mandava no país eram os sacerdotes. Então, aquelas câmeras não poderiam ser utilizadas como cabines de ectoplasmia, com médios de efeitos físicos, que certamente teriam. Esses médios de efeitos físicos poderiam ser utilizados por inteligências extraterrestres? Claro, as pirâmides podem ter sido transportadoras de energia, focos de emissão de energia, e não túmulos, não se encontrou corpos nas pirâmides. Bom, eu vou escrever um 5º livro, um 4º livro, alienígenas ou médiuns, ponto de interrogação, e coloco essas hipóteses ao leitor. Que ele então chegue às suas conclusões, porque eu cheguei às minhas. E nesse livro eu coloco uma série de acontecimentos que mudaram a história da humanidade, e que os historiadores modernos estão atribuindo à ação extraterrestre. Tudo bem, mas eu coloco uma segunda hipótese, a mediunidade de efeitos físicos. Ou, uma terceira, a mediunidade de efeitos físicos sendo utilizados por seres extraterrestres ultraevoluídos. Eles não vão saber da existência do espírito? Não vão saber como controlar a energia do pensamento? Então, talvez a gente volte aí no futuro e fale sobre esse livro também. A homenagem ao nosso médium Gilberto, assassinado, como eu falei, em 2015, e deixando aí o nosso agradecimento pelo convite honroso de estar aqui, principalmente falando após o nosso amigo Carlos Barradas. Tive uma grande honra e aprendi muito com o que o senhor falou. E agora só falta ter coragem para mostrar mais 2 imagens. O que vocês acham? Mostro? É que vocês vão chegar em casa e vão botar o meu nome na internet. Aí vão ver algumas coisas e vão falar assim, não é possível, é ele sim. Bom, eu toco contrabaixo em banda de rock.
Eu também sou dançarino profissional.